Hoje eu quero tratar com os irmãos sobre o seguinte tema: orgulho, divisão e problemas em todas as direções. Esse é o tema da mensagem de hoje, né? Orgulho, divisão e problemas em todas as direções. Esse é o tema da nossa mensagem. Porque é isso que nós vemos, capítulos 10 e 11 de Gênesis, fechando a primeira sessão do livro, né? Como eu havia falado para os irmãos nas mensagens anteriores, o livro de Gênesis, ele divide-se em duas grandes partes, né? A primeira parte, capítulo 1 a 11, trata das origens, né? Origem de todas as coisas, da humanidade, a entrada do pecado no mundo, a primeira família, dilúvio, e aí ele fecha capítulo 11 com 10 e 11 com a Torre de Babel. E aí, capítulo 12 até o final do livro, até o capítulo 50, é a segunda parte, é a história dos patriarcas, concentrado ali principalmente na história de Abraão, Isaac, Jacó, e alguns autores consideram José também como patriarca, outros não, consideram apenas Abraão, Isaac e Jacó. Quando nós tratamos de orgulho, muita gente confunde orgulho com a sensação de satisfação. Você faz uma coisa bem feita, um trabalho bem feito, você se sente satisfeito pelo que você fez. Isso não é orgulho, isso é satisfação. Orgulho é outra coisa. Orgulho, eu gosto muito de um autor, ele é filósofo, ele é padre, né? Tomás de Aquino, do período medieval. Ele é um pensador muito interessante e que eu gosto bastante dele. Ele tem um texto chamado Os Sete Pecados Capitais. Toda vez que eu dou aula de filosofia medieval, eu gosto de ler esse texto dele, porque primeiro que o pessoal acha que se trata de coisa religiosa, mas na verdade não tem nada a ver com religião, isso que ele está falando quando ele trata dos sete pecados capitais. Mas o primeiro pecado que ele vai falar é o orgulho. E ele vai definir orgulho como o desejo do homem de ser Deus. Isso é orgulho. Orgulho é você se achar detentor da sua própria vida, que você manda na sua própria vida, de que a sua vida depende única e exclusivamente de você. Isso é orgulho, né? E eu concordo plenamente com Tomás de Aquino, porque eu encontro essa mesma ideia presente também no texto bíblico. Se vocês prestarem atenção no decorrer do nosso estudo, capítulo 3, na queda, qual foi a tentação que levou nossos pais a caírem? Foi o desejo de serem iguais a Deus. Isso é orgulho. É o desejo de você, como criatura, querer dominar a sua vida e tudo à sua volta como se fosse um criador. Então, essa foi a primeira tentação, o primeiro pecado de Adão e Eva. Desejarem ser iguais a Deus. E isso só vai confirmar aquilo que está presente no capítulo 10 e 11. Porque esse desejo, ele permanece no meio do seu coração até hoje. Esse desejo de querer ser Deus ainda permanece no nosso coração. E talvez seja isso a razão pela qual nós caímos tantas vezes em determinados pecados, porque nós nos achamos capazes de resistir a eles. Porque, afinal de contas, nós somos iguais a Deus, né? Então a gente pode resistir. Aí a gente vai lá e termina caindo, né? Obrigado. Então, assim, hoje nós vamos estudar capítulo 10 e 11 e vamos ver esse caos que nos é apresentado aí. Nós vemos também que, na continuidade da história do texto bíblico, nós vemos que as coisas só pioram, né? Depois da queda de Gênesis 3, só piora. Essa é a direção tomada em toda a história. Então eu convido você a acompanhar a leitura. A gente vai ler aí, né?
capítulo 10 e 11, e depois nós partimos para a leitura, ou para explicação. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 10, a partir do verso 1. Diz assim: São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mesaque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifat e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã foram Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente e caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra, ele foi para a Assíria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Mizraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Depois, as famílias dos cananeus se espalharam, e a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram U, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, Selef, Azar-Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Venham,
Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Vamos orar? Pedir que Deus nos ajude a entender essa porção da sua palavra. Senhor, nós estamos aqui, somos a tua igreja, e pedimos que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra, para que ela mude a nossa vida, traga glória ao teu nome e edificação à tua santa igreja. Dá graça para esse pecador que está diante da tua santa igreja, para que eu seja claro e fiel ao que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. A começar em mim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar basicamente as consequências do pecado dentro daquela nova humanidade, digamos assim, né? Nova a partir de Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E o que acontece é que nós percebemos ao longo desse texto que Deus ele vai guiando os acontecimentos, os homens e as histórias de acordo com a sua providência, para que tudo aconteça para a sua própria glória e tudo aconteça de acordo com a sua plena vontade. O tema do nosso estudo, né, é orgulho, divisão e problema para todo lado, né, que é problema para todas as direções. Ele sugere não
que o mundo está solto aí, né? E que ninguém governa. Mas que, na verdade, esse orgulho, essas divisões, esses problemas que aparecem depois do dilúvio, eles são apenas consequências do pecado. Mas isso não significa que Deus perdeu as rédeas do mundo. E que o mundo está aí doido, sem controle. É um carro sem freio numa ladeira. Não. Deus continua sendo Deus. Ele continua dirigindo a história de conformidade com a sua vontade. E que cada fato que acontece é Deus quem está guiando e conduzindo. Contudo, vale a pena mencionar um detalhe aqui, antes da gente passar para a explicação mesmo, né? O pensamento hebraico ele é diferente do nosso pensamento. A forma como os hebreus eles veem o mundo é diferente da nossa forma, nós como ocidentais enxergamos o mundo, né? Isso aparece lá em Gênesis, lá no início, né, no capítulo 1, quando vai ter a descrição da ordem criada. Você vê que o dia 1 é compatível com o dia 3, o dia 2 é compatível com o dia 4 e o dia 3 é compatível com o dia 6. Né? Num dia, Deus cria o lugar, por exemplo, Deus fez separação dos céus no dia 1. Aí no dia 3 Deus faz o quê? Quem é que habita os céus? As aves. Aí Deus vai criar as aves. No dia 2 Deus faz separação da terra e da água. Aí no dia 4 Deus faz o quê? Deus cria os peixes. E assim sucessivamente. Você tem Deus cria o espaço e Deus cria no dia subsequente, né, aqueles que vão ocupar o espaço. Em hebraico você tem duas expressões, né? Tohu e você tem outra expressãozinha que é tipo assim, como se fosse o espaço e aquilo que preenche ele. Isso, no estudo hebraico, chama de paralelismo, que é uma comparação. Por que eu estou dando toda essa explicação? Porque se vocês prestarem atenção na leitura, que os irmãos já fizeram, né? Que a gente está lendo a Bíblia corrida, né? Se vocês prestarem atenção, o capítulo 10, ele está contando o quê? Os nascimentos. O capítulo 11 conta a mesma história, só que com mais detalhe. Então, é a ideia de um paralelismo de complemento. Ou seja, na verdade é um paralelismo sintético, né? Você tem capítulo 10, faz uma introdução geral, e o capítulo 11 explica o que está sendo dito no 11. Certo? Aí você pode dizer assim, não, mas peraí. Então o certo seria fazer o quê? Contar primeiro o 11 e depois contar o 10. Mas isso é a nossa cabeça que é ocidental, né? A cabeça hebraica, né, do Oriente Médio, isso está tudo direitinho, não tem problema nenhum. Ele deu uma introdução, né, falou o que aconteceu, quem foi filho, tal, e agora ele dá os detalhes. Então, nesse sentido, é assim que a gente tem que olhar para o texto. O capítulo 10 ele é complementado pelo capítulo 11, nesse sentido. Então, vamos lá. O que que nós aprendemos? Essa é a nossa pergunta aí, né? O que nós aprendemos nessas passagens que nós acabamos de ler? A nossa primeira lição, ela é que o orgulho ele está no desejo de ser poderoso. Isso é o que o texto nos mostra em várias partes aí. Ora, a proposta inicial do capítulo 10 é apresentar a descendência de Noé. Você vê verso 1 e o verso 32 do capítulo 10 que nós acabamos de ler. Contudo, meus irmãos, se vocês prestarem atenção, e isso é o que é legal de você ler a Bíblia devagarzinho, verso a verso, você vai perceber que a ênfase do capítulo 10 é fazer um claro destaque em quem? Na família de Cã, nos descendentes de Canaã. Por quê? Porque dentro desses descendentes, principalmente verso 6 até o verso 20, você tem o estabelecimento de reinos. Inclusive, aí no verso 8 diz assim, Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. A ideia de ser poderoso, ela é confirmada pelo verso 10. O princípio do seu reino, de quem? O reino de Nimrod.
foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Siná. O que está dizendo aqui? Foi a descendência de Cã. Lembra, Cã foi o filho que viu a nudez do pai e ridicularizou o pai. E por isso foi amaldiçoado pelo próprio pai. Aqui você tem um progresso do pecado. Agora, o filho de Cã, Nimrod, faz o quê? Constrói um reino, não só um, né? Vários aqui. Esses nomes aqui, Babel, Erec, Acade, Calné, são nomes de cidades que ele se estabeleceu como senhor delas. Então você já tem aí um destaque de quê? A ideia de que existe alguém, um ser humano que é superior aos outros. Você tem alguém que é melhor que os outros. Então é aí a ênfase que o capítulo 10, versos 6 a 20 começa a nos dar. E nesse sentido, esse desejo de ser poderoso, ele aparece também no capítulo 11, verso 1 a 4. Quando os descendentes de quem? De Cã, vão para o deserto e vão fundar Babel. Preste atenção. O verso 9, o verso 8 diz o quê? Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso. Né? Aí verso 9. Foi valente caçador, daí a dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Aí o verso 10 diz assim: o princípio do seu reino foi Babel, certo? Aí você pula para o capítulo 11, verso 1 ao verso 4. Vai explicar como Babel foi construída. Aí Babel foi construída como? Em toda a terra havia apenas uma língua. E aí você tem a introdução do texto aí, para dizer que esses homens que falavam a mesma língua se juntaram num deserto, queimaram tijolos, pegaram betume e começaram a construir uma cidade. Mas o problema foi eles construírem uma cidade? Não, o problema foi o quê? Verso 4. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui você tem dois problemas, né? O primeiro deles é porque você tem o orgulho aparecendo aqui. A finalidade da cidade não era proteção, a finalidade da cidade não era dar ao povo a possibilidade de proteção no reino, mas a finalidade da cidade era tornar célebre. O que é tornar célebre? É destacar. É fazer com que aquele nome brilhe mais que os outros. É torná-lo mais insigne, mais aparente. Então, nesse sentido, torná-lo como Deus. Eu vou construir uma cidade, uma torre, para que eu chegue ao céu. O orgulho, portanto, está no desejo desse poder. Tanto na subjugação dos outros, porque ele se colocou como superior aos outros e subjugou os outros, como também construir uma cidade para que o nome dele fosse lembrado por isso. Um detalhe muito interessante, por isso que o Ministério da Saúde Espiritual diz o quê? Não pule genealogia nem nome de cidade, certo? Porque se os irmãos prestarem atenção na leitura do capítulo 10, eu não vou ler de novo, mas, por exemplo, você tem aqui, verso 15, você tem os nomes dos principais inimigos de Israel. Israel ainda nem existia aqui como nação. Eles só vão aparecer, seguindo a cronologia bíblica, né? Lá em 1ª e 2ª Reis é que eles vão se tornar um reino, né, de verdade. E esse reino já começa com um bocado de inimigo. E quem são os inimigos de Israel? Aí está tudo aqui, ó. Canaã, Sidom, Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, os Eveus, os Arqueus. Tem um aqui, verso 14. Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus. Eram os maiores inimigos do povo de Israel. E eles são descendentes de quem? De Cã.
entende que, assim, o orgulho demonstrado por este indivíduo, ele vai se espalhar na tentativa dele dominar os outros. Por que ele quer dominar os outros? Porque ele quer ser Deus. Por isso que a primeira lição que nós aprendemos aí, capítulo 10, verso 1, 6 a 20, depois verso 32, capítulo 11, verso 1 a 4, é que o orgulho, ele está presente no desejo nosso de cada dia de tomarmos conta da nossa própria vida, de mandarmos na nossa própria vida. Quando nós agimos assim, nós estamos agindo semelhante aos descendentes de Cã. Nós estamos querendo tomar o lugar de Deus. O orgulho, meus irmãos, é um pecado silencioso e quase passa despercebido. Mas esse pecado nos afasta de Deus e de sua vontade. Pois ele, o próprio Deus, ele diz na sua palavra, né, lá em Provérbios 3:34, Tiago 4:6 e 1 Pedro 5:5, Deus é muito claro e diz que ele resiste àqueles que são orgulhosos. E detalhe, né? A tradução da palavra resistir não é nem boa, né? A melhor tradução é fazer guerra. Deus, ele se levanta contra aqueles que desejam o poder, são orgulhosos. Deus, ele faz guerra contra essa pessoa. Então, por isso, não devemos tomar esse caminho de Cã. Mas, em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos é que a divisão, ela está na família e na língua. É outra lição que aparece nesses dois capítulos que nós estudamos. Claramente, meus irmãos, as genealogias presentes aqui no capítulo 10 e também no capítulo 11, elas têm a intenção, ou seja, o autor, Moisés, quando escreveu essa genealogia no capítulo 10 e no capítulo 11, ele tinha a mesma intenção. Qual? Mostrar a divisão entre os dois filhos e as duas cidades. Lembra que eu falei disso no capítulo 4 de Gênesis? Por que ele tem essa intenção? Está claro, meus irmãos, aqui. Você tem a apresentação da família de Jafé, capítulo 10, verso 2 até o verso 5. E você tem a apresentação da família de Sem, que vai capítulo 10, verso 21 a 31, e depois capítulo 11, verso 10 a 32. E você tem também aqui a família de Cã, que foi essa que nós vimos agora, né? Capítulo 10, verso 6 até o verso 20. E você tem um contraste claro aqui sendo apresentado. É a luta entre os dois filhos. Lembra lá? A luta dos dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, que representavam essa luta entre aqueles que são os filhos de Deus e aqueles que são os filhos dos homens. Aqui está a mesma ideia presente aqui. Aqueles que buscam o poder e que desejam dominar sobre os outros representam os filhos dos homens. Lembra lá de Lameque? O que foi que Lameque fez? Deus fez Adão e Eva. O que foi que Lameque fez? Pegou duas esposas. Caim matou o irmão, matou um homem. O que foi que Lameque fez? Eu matei um homem e o menino tropeçou em mim, eu matei ele também. Matou dois. Ou seja, você tem o progresso da maldade e do pecado. Você tem o quê? Você tem a luta entre os dois filhos. Você tem a luta entre os dois filhos, entre as duas cidades. Isso é muito claro aqui nessa passagem. Por isso que você tem Moisés, quando escreve esse capítulo 10 e o capítulo 11, põe nele essas genealogias. Isso aqui não está aqui por acaso ou só para ser chato, não. Isso aqui está para mostrar para a gente que mesmo depois da grande aliança de misericórdia que Deus fez ao separar uma família e cuidar deles dentro da arca para protegê-los da destruição, mesmo assim nessa família ainda o pecado está ali dentro. E esse pecado vai perdurar toda a nossa vida. Quando nós somos crentes,
quando Cristo nos chama a fé e o arrependimento, nós somos libertados do pecado, do poder do pecado. Mas não significa que você não vai pecar, porque o pecado ainda faz parte da nossa natureza. Ele não nos domina mais, mas a gente ainda peca, todo dia. Por isso que lá em Êxodo, em Levítico, a gente aprendeu o quê? Que todo dia tem que ter sacrifício. Um sacrifício de manhã, um sacrifício de tarde. Para quê? Porque a gente peca direto. A gente precisa do perdão de Deus constantemente, ainda hoje. Aqui, essas genealogias são colocadas para mostrar essa divisão. E aí, interessante, né? A divisão também, a luta entre os filhos e entre as cidades, ela continua marcada também pelas línguas. É muito legal, né? Você tem aqui, o Senhor dá uma ordem muito clara a Noé. O Senhor diz o que a Noé? Noé, quando vocês saíram da arca, né? Deus diz o quê? Vá lá, se multiplique e se espalhe pela terra. Qual é o desejo dos orgulhosos aqui? Vamos se juntar todo mundo num canto só e fazer célebre o nosso nome. Ou seja, eles querem ser Deus. Porque Deus deu uma ordem na sua palavra. Deu o quê? Se multipliquem e se espalhem pela superfície da terra. O que os caras disseram? Não vamos, a gente vai se juntar. No final das contas, todo orgulhoso, ele quer fazer o quê? Ele quer mandar em Deus, né? Ele quer ser Deus. Ele quer distorcer a palavra de Deus. Todo orgulhoso é isso. E aqui não é diferente. Por isso que o Senhor, ele desce, né, para ver a terra, para ver o que estava acontecendo. E aí a atitude do Senhor é muito clara, né? Capítulo 11, versos 5 a 9. Deus vem e confunde as línguas para espalhar esse povo. Olhe, se eu fosse pentecostal, eu daria um glória a Deus quando eu ler esse texto, que é maravilhoso. É maravilhoso. Olhe, quando o orgulho está, só há briga e divisão. As línguas são espalhadas. O que acontece em Atos 2? Quando o Espírito Santo desce e o povo se converte a Cristo, o que acontece? Todas as línguas se juntam para glorificar a Deus. Babel é o contrário de Atos 2. Aqui você tem as línguas sendo separadas por causa do orgulho. Lá em Atos 2 você tem o quê? O inverso. Todas as línguas sendo unidas para glorificar o Senhor que ressuscitou. Aqui nós temos a presença do mal. Aqui nós temos o orgulho e o pecado. E a punição é o quê? A divisão das línguas e o povo sendo espalhado pela face da terra. Mas um dia nós estaremos unidos de novo e falaremos a mesma língua em adoração ao Senhor na eternidade. Em último lugar, já nos encaminhando para encerrar, a terceira lição que nós aprendemos é que o problema está na impossibilidade de ter filhos. Isso é muito claro, né? Verso 10 a 32 do capítulo 11. Isso é muito legal. Porque Deus, assim, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Só isso aqui já seria uma lição, né? A cultura contemporânea de hoje vai dizer que ter filhos é um erro. É um problema ter filho. A Bíblia sempre trata ter filhos como bênção. Sempre. Ter filho nunca é problema. Ter filho é uma bênção graciosa da parte de Deus. Mas aqui, meus irmãos, a infertilidade, ela aparece aqui dentro, e presta atenção nisso. Olha como é maravilhoso isso aqui. Na cabeça dos crentes, é o seguinte, dos crentes de hoje, né? Eu me tornei crente, então tudo vai dar certo. Eu sou feio, vou ficar bonito. Tô careca, vai nascer cabelo. Tô pobre, vou ficar rico. Tô doente, vou ser curado. Tudo vai dar certo, vai ser uma mil maravilha. Aí o que acontece? Acaba não lendo a Bíblia direito, aí fala uma besteira dessa. Porque se você prestou atenção, a infertilidade apareceu em que família? Em qual descendência? Verso 10 do capítulo 11. Na família de Sem. Na família dos filhos de Deus. Ou seja, você é crente, meu filho,
Minha filha é crente, você vai passar dificuldade, viu? Por quê? Porque você é filho. Você quer se arrepiar? Leia lá Hebreus. Deus, o autor de Hebreus diz o quê? Que Deus faz o quê? Faz um carinho nos seus filhos. É isso que Hebreus diz? Não. Hebreus 12 diz o quê? Deus disciplina a todo filho que recebe e açoita a todo aquele que ele chama. Né? Ou seja, Deus dá uma pisa nos seus filhos para que a gente aprenda a ser filho. Então, o crente vai passar por luta. Está aqui. Os descendentes de Sem, que são representantes dos filhos de Deus, aparece a maior maldição de todas, digamos assim, na família de Sem, que é o quê? A infertilidade. Infertilidade significa o fim da família. E se você prestou atenção, como o texto ele é escrito, né? A Bíblia é uma literatura maravilhosa, né? Você tem aqui, né? Poxa, olha que legal. Verso 10. Sem gerou o filho. O filho teve muitos filhos e filhas. Aí verso 12, muitos filhos e filhas. Verso 14, muitos filhos e filhas. Verso 16, muitos filhos e filhas. Verso 18, muitos filhos e filhas. E assim sucessivamente, né? Aí você vai todo empolgado. Eita, muito filho. Glória a Deus. Só bênção, aleluia. Só Deus, Deus abençoando, Deus abençoando, Deus abençoando. Até chegar, verso 30, na esposa de Abrão. E é só um verso. Verso 30 do capítulo 11. Sarai era estéril, não tinha filhos. Acabou a família. Acabou pra gente. Pra Deus, não. E a galera gosta de dorama. Dorama é chato. Isso aqui é maravilhoso. Você fica logo empolgado. E aí, vai acontecer o quê? E aqui a gente vai ficar na empolgação sem saber da história. A gente vai ficar ainda uns três, quatro capítulos ainda sem saber da história. Porque a história ela vai apontar agora para o patriarca. Aquele que vai dar origem ao povo escolhido. Aí você fica, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer no próximo capítulo? Meu Jesus, a mulher não tem filho, e agora? O que vai acontecer? E você se desespera, arranca os cabelos. Calma. São cenas do próximo capítulo. Mas isso aqui está para nos mostrar que o quê? Que nós vamos passar por lutas e sofrimentos nessa vida. Sara era estéril. O que significava isso para Sara? A família dela ia morrer. Não teria continuidade. Acabou a família. Mas acabou para nós, né? Mas para Deus, Deus iria providenciar solução para esse problema. Então, por meio das histórias problemáticas que aparecem, Deus ele faz a sua glória aparecer dentro da história, ele guiando e conduzindo as pessoas do jeito que ele quer. Então é isso que nós vemos aqui nessa história. Sarai, né? Ela ainda não é Sara. Sarai era estéril. Aqui você tem um problemão, a família vai acabar. Mas o Senhor da história, guiando a história, as vidas e os eventos, iria conduzir a história para a sua própria glória. E por que isso acontece? Por que isso acontece? No meio da família dos filhos de Deus, os descendentes de Sem, tem uma mulher que é estéril. Por que isso está aqui? Para dizer que a história da redenção não depende de homens, mas depende de Deus. Porque só Deus pode resolver esse problema aqui. Esse problemão que aparece aqui, essa impossibilidade de ter filhos, ela só pode ser resolvida pelo Senhor da história. E é o que nós vamos ver nos próximos capítulos da nossa história. Amém? Só para concluir aqui, algumas aplicações. Cuidado com o orgulho no seu coração. O orgulho é um veneno. Sabia que você pode ser até orgulhoso
dando uma de humilde. A pessoa diz assim, rapaz, que trabalho bem feito esse. Aí você fez um bom trabalho. Qual deveria ser sua resposta? Irmão, muito obrigado, eu me esforcei muito e eu fiz o melhor que eu pude para a glória de Deus. Aí o que que o orgulhoso vai dizer? Não, eu não sei fazer nada não. Sabe como é que é o nome disso? Falsa modéstia. É um orgulho transvestido de humildade. Então cuidado com o orgulho. É um veneninho que está no nosso coração. É uma brasazinha que cai perto de um monte de folha seca. Se você não tomar cuidado, se der só um soprinho, acabou-se, pega fogo. Né? Cuidado. Lembre que somente em Cristo nós encontramos a verdadeira unidade e amor. É o que acontece em Atos. Né? Jesus ora assim, né? Pai, eu oro para que eles sejam um. Então nós só teremos unidade em Cristo. É engraçado, né? Você tem um monte de gente que faz um monte de proposta maluca nos governos para unir as pessoas. Não, nós temos que ser unidos, canta música, e todo mundo é unido. Você que lá vive um querendo matar o outro. Na igreja é o lugar mais legal que tem. Na igreja você tem um doutor, você tem um médico, você tem um empresário e você tem um pobre. Tá tudo junto, é a mesma coisa. Deus olha para o coração de todo mundo, é a mesma coisa. Todo mundo é igual. Não tem homem, mulher, preto, branco, azul, amarelo. É engraçado isso. Às vezes o pessoal fica com medo de dizer, ai meu Deus, a gente tem que falar sobre racismo na igreja. Que falar sobre racismo? Não existe racismo na igreja. Como é que você sabe disso? A Bíblia diz. Porque não há judeu, não há escravo, não há livre, não há bárbaro, cita, romano, Cristo é tudo em todos. Acabou-se. Você pode ser preto, azul, amarelo, gordo, baixo, feio, careca, bonito. Tá, todo mundo é a igreja. Foi salvo por Cristo, foi. Pronto, você é a igreja. Não há divisão. A unidade que o mundo clama para ter um dia, a igreja tem a resposta. E a resposta é o quê? Cristo. Cristo nos fez um por meio do seu sangue. E lembrem que em meio às lutas e dificuldades, nós somos encaminhados a Deus em oração. Sarai provavelmente, e aqui a gente sabe disso ao longo da história, Sarai sofreu muito pelo fato de não ter filhos. Vá a Deus, né? Vá a Deus em oração. Dobre seus joelhos diante do Senhor do universo, porque somente Ele pode resolver aquilo que é impossível para nós. Amém?